Fatos que passaram desapercebidos na temporada 2022. Teve tanta maluquice que a gente nem se deu conta. Então o que eu e você perdemos? Seguinte, o nosso roteirista aí foi cavar a fundo e achou bastante coisa, viu? Inclusive vai ter uma parte da torcida aí que vai ficar bravinha nesse vídeo, porque a gente vai exaltar um piloto que colocou outro no bolso, você gostando ou não, e o vídeo tá começando agora. O Qualify mágico de Alonso. Foi na nona corrida do campeonato que o Fernando Alonso conseguiu um feito magnífico. Meus queridos, a raposa velha ainda solta suas garras. O Grande Prêmio do Canadá, onde a classificação ocorreu com uso de pneus intermediários, uma vez que a chuva não deu trégua naquele sábado. O espanhol conseguiu se garantir na primeira fila para a largada no domingo ao lado de Max Verstappen, com uma volta incrível na classificação, um feito que foi pouco repercutido comparado ao seu tamanho. Muito se falou sobre a pole do Magnussen, que também foi braba, porém o feito de Alonso com sua Alpine, que não passava de um carro meio de pelotão, também deve ser tratado como algo heróico, uma vez que, diferente do piloto da Haas, Alonso conquistou no braço, sem depender de bandeira vermelha e a impossibilidade de outros pilotos melhorarem seus tempos. A disputa ocorreu até a bandeirada final da classificação. Alonso precisou apenas da chuva para nivelar um pouco a disputa, e realmente a chuva separa os homens dos meninos. Alonso provou mais uma vez que sua idade não impede de competir. É claro! Mostrando a todo o seu potencial e que provavelmente daria trabalho com um bom carro. Aliás, tenho certeza que Alonso bateria frente a frente com Verstappen se tivesse um carro à altura ali naquela corrida, diferente de outros pilotos, não é mesmo, Charlinho? É verdade. Infelizmente, as tretas de Alonso e seu temperamento fazem com que muitos fãs deixem de notar essas coisas boas do piloto por fazer uma análise completa, principalmente os brasileiros. Porém, um dos maiores nomes da história do esporte sempre vai dar trabalho quando estiver por lá. Infelizmente, agora ele irá guiar um carro que não conseguiu competir nada nessa última temporada. Mas será que vem a redenção? É pedir demais que o dinheiro do papai Stroll dê a Alonso um equipamento que lhe possa permitir um terceiro campeonato? Será? Latifi no Q3. Meus queridos, isso mesmo que você ouviu. Caso você tenha perdido essa classificatória, pode estar chocado com essa notícia nesse momento, mas Nicolas Latifi foi para o Q3, o Grande Prêmio de Silverstone. Contando com a condição da pista e a chuva, o canadense se juntou a um seleto grupo de 10 carros pela primeira vez na sua curta e já terminada carreira na Fórmula 1. Descansar, né? Que o cara não é de ferro. Em seu ano de despedida na categoria, Latifi fez algo de bom, algo que ninguém esperava dele. E por mais que os pilotos pagantes não sejam tão bem-vindos assim pelo público, seus feitos também devem ser levados em conta, tem que haver justiça. Talvez tenha sido só até esse motivo que não fez dele ser tão falado ou comentado na mídia e nas redes sociais, mas a zoeira teve sim aqui nos BRs, viu? Lembram bem. Na corrida, Latifi acabou em 12º, uma boa colocação para o piloto, mas que não o permitiu pontuar, já estava querendo demais também aí, né? Porém, foi um dos poucos dias que o piloto mostrou desempenho e resultado. Por mais que tenha sido motivo de chacota na maior parte da sua carreira, talvez nem seja o pior canadense pagante, deve ter outro aí, hein? Um pequeno momento de êxtase na carreira de um piloto marcado pelas piadas realmente tende a ser esquecido. Porém, para ele, sua carreira continuar em algum outro lugar. Inclusive, esse feito pode ir aí para o currículo dele aí para se apresentar em outras categorias, talvez assim esquecendo um pouco aí a memória dos outros suas bobagens e barbeiragens na pista, que muitos dificilmente vão esquecer do grande Guo Tiff. O primeiro ano chinês. Bom, o piloto chinês Guan Yu Zhou subiu para a Fórmula 1 nessa temporada e já começou muito bem, por sinal. Muito era falado do fato de mais um piloto pagante no grid, com isso as desconfianças em torno dele eram enormes. Já na primeira corrida do ano lá no Bahrein, que inclusive eu, piloto caro, tava por lá, se você não viu esse vídeo, vá ver. Bom, o chinês jogou tudo isso para escanteio, fez uma linda ultrapassagem num tal de Lewis Hamilton e terminou as 10 primeiras colocações ali na conta, assim conseguindo seus primeiros pontos logo na sua estreia. Tudo isso pode ter sido ofuscado pelo seu grande acidente em Silverstone, algo que chamou muito mais a atenção das mídias do que o seu próprio desempenho, mas o roteirista foi lembrar, após sair inteiro do carro capotado lá em Silverstone, que eu também estava lá, ele não deixou se abalar, continuou com um ritmo bom para um estreante e fez boas corridas com o Alfa Romeo, que complicou algumas vezes com quebras. Outro grande feito do piloto em seu ano de estreia foi conseguir a volta mais rápida no Grande Prêmio de Suzuka, com a chuva novamente ajudando. Ele fez um tempo lá brabíssimo, tá na tela, mais rápido que qualquer outro piloto da pista. Infelizmente, na ocasião, ele terminou apenas em 16º, sendo assim, ele não levou aquele pontinho extra para casa que só dá direito a quem termina ali as 10 primeiras posições. Guan Yu Zhou terminou o campeonato com 6 pontos, à frente das duas Williams. Feito esse que, sejamos justos, não é tão difícil, mas também não é tão fácil. Muito piloto pagante já estreou aí e não fez nada disso.
isso. E em 2023 ele pode vir mais forte, um pouco mais de experiência e um pouco menos de azar, podem brigar ali com o Bottas, será? O isolado pódio. Após um começo de temporada irreconhecível, a McLaren decidiu dar uma arrumada na casa e conseguiu evoluir completamente no Grande Prêmio de Imola, há um tempão atrás, que provavelmente você só deve se lembrar daquela batida do Leclerc lá que ele jogou fora um P3, mas enfim. Esse é o tal do mula. Bom, porém nesse mesmo dia, Lando Norris aproveitou desse vacilo aí, com seu carro colocou lá um terceiro lugar, subiu ao pódio ao lado dos dois pilotos da Red Bull. Inclusive esse feito foi o único piloto fora das três grandes equipes ali, Mercedes, Ferrari e Red Bull, a subir no pódio, Landinho. Isso mostra o tamanho do feito e até compreensível que não tenha se dado tanto ibope, uma vez que naquele momento não tínhamos noção ali das discrepâncias ainda entre os carros, entre as equipes. A McLaren, que chegou até mesmo a sair do Q1 corridas antes, agora terminava à frente de duas Mercedes e duas Ferraris. Claro que contou com uma bobeada ali monstra do Charlinho naquela ocasião, porém isso também faz parte das corridas e botou de fato o Lando lá em cima. Um fato que, como muitos outros, coroa Norris como o futuro da Fórmula 1. O piloto britânico tem talento de sobra, é carne de pescoço, na opinião do roteirista, bota ele junto ali com o Charlinho e o Russell. Praticamente despejou o Ricardo do esporte de tão grande que foi a sua durante as duas temporadas. Um carro inferior sempre bate de frente ali com grandes nomes. O jeitinho Mercedes. Com o novo regulamento do ano de 2022, trouxe logo de cara um problema para as equipes, o purposing ou a golfinhada, como alguém resolveu chamar. Bom, enfim, estava presente em todos os carros e ao perceberem isso, todos foram correndo a tentar diminuir esse problema. Na Mercedes ocorria também, porém de forma muito mais aparente, mais grave. E com o início de campeonato péssimo da equipe, sua dificuldade para corrigir o problema era maior, fazendo com que o único jeito de não quicar ali o carro fosse aumentar muito o seu carro, perdendo assim o efeito solo, levantar o carro e consequentemente muito desempenho. Obviamente a equipe não queria isso. Foi então no Grande Prêmio do Azerbaijão que no fim daquela corrida Lewis Hamilton parecia ter sofrido muito gravemente com dores nas costas, no corpo, então a FIA abriu investigações para fazer algo sobre, já que não se tratava apenas de desempenho e sim da segurança e saúde dos pilotos. Então a entidade máxima do esporte fez com que fosse proibido uma maior aceleração vertical do que é pré-estabelecida ali por eles nas regras, assim protegendo a integridade dos pilotos. Porém o medo era de que, como a Mercedes pediu, a FIA decidiu aumentar a altura mínima dos carros, mudando assim o regulamento no meio do campeonato, consequentemente as forças das equipes, algo que jamais deveria acontecer. A principal equipe a se preocupar com isso foi a Red Bull. Claro, a primeira colocada não queria uma alteração na ordem de forças, e por muito menos a Mercedes foi acusada de fazer tudo isso apenas para poder encostar, ou quem sabe até mesmo chegar ali no mesmo desempenho à frente ali da Red Bull, o que, como sabemos, não aconteceu, assim mantendo a integridade do campeonato. Mas foi uma jogada bem espertinha, viu, Toto Wolff? Muito obrigado. Após o meio da temporada, essa questão praticamente desapareceu e tudo isso foi esquecido, porém sempre é válido lembrar que após a Mercedes fazer um carro decepcionante, tentaram jogar com o regulamento, de forma até mesmo suja aí, na minha opinião. Quem garante que Hamilton realmente sentiu tanto aquele dia? Pode até ser que sim, pode até ser que não, polêmicas e área cinzenta. E uma coisa é certa, meus queridos, nunca duvidem aí das equipes, dos pilotos, vale de tudo nessa tal Fórmula 1 para tentar atrasar os outros adversários aí, enfim. Bom, vamos para mais uma, Russell batendo Hamilton. Continuando na equipe alemã, a questão esquecida e pouco comentada é a de Russell ter simplesmente batido Hamilton. Ó, o roteirista colocou assim: simplesmente ter colocado Hamilton no bolso. Olha como ele tá polêmico. O estreante na equipe bateu o heptacampeão sem dó, independente de Lewis estar testando componentes ou coisas do tipo que foram faladas. Russell foi muito mais consistente, guardem essa palavra, e acabou o campeonato 35 pontos à frente de seu companheiro, uma grande diferença que era sim esperada na disputa. Porém, de forma contrária, Hamilton terminando às vezes 35 pontos à frente do Russell seria visto como normal. Tenho certeza de que quando Hamilton viu seu compatriota, ele lembrava de um certo cabelo loirinho que deu muito trabalho há um tempo atrás. Se você ainda duvida que Russell foi melhor que Lewis, é só ver a única vitória da Mercedes na temporada. Foi na mão de quem? Não é preciso nem responder, né?
Bom, Russell não ganhou o apelido de Mr. Consistência à toa, não é mesmo? Após passar as primeiras 9 corridas do campeonato terminando entre os 5 primeiros, ele só ficou fora desse top 5, ironicamente no GP da sua casa, quando bateu na largada de Silverstone naquele acidente feião lá com o Guan Yu Zhou. Se não fosse isso, ele iria terminar ainda mais à frente. Consistência brilhante do piloto. Algumas razões. Será que foi pelos testes de Hamilton? Será que foi porque Russell estava sempre acostumado com carros ruins e pegou uma nave? Ou simplesmente porque Russell é melhor que Lewis? Enfim, todos esses questionamentos estão aí para vocês, comenta aí. Independente do motivo, a verdade é só uma: Hamilton ficou atrás de Russell estatisticamente. Como muita gente gosta de falar que lá em 2007, por exemplo, o Hamilton ficou acima do Alonso e assim vai. Então, pau que bate em Chico, bate em Francisco, hein, meus queridos? Lá ele. Como estreante na equipe, é algo que ninguém esperava no começo ali do campeonato. Nem mesmo uma disputa era possível para o torcedor mais fanático ali de Sir Lewis Hamilton. Particularmente, esse feito de Russell é um dos mais bravos. Se você quiser saber o porquê disso, independente dos motivos ou de como ocorreu, se liga nesse vídeo que está começando em 5 segundos, onde a gente foi a fundo no assunto e explicou isso certinho para você. Te vejo lá.